Agora a gente vai estudar sobre um dos mandamentos que mais incorporam e, na verdade, englobam todo o nosso judaísmo. Tudo começa a partir do primeiro mandamento, da tábua dos 10 mandamentos, onde Hashem fala, eu sou o teu Deus. Aqui Hashem está falando com o povo judeu que tirou do Egito, mas eu sou o teu Deus para toda a humanidade, para todos os povos, para todas as pessoas do mundo. Na verdade, para todos mesmo, todos os animais, plantas, seres inanimados, porque Ele é o Criador de tudo. Logo, todas as suas criações estão subordinadas, estão canceladas frente a esse grande Criador. A gente sabe que o primeiro mandamento, de acordo com Maimônides, não na cronologia, mas do que engloba a importância é Lada'at et Hashem, saber Deus. Uma coisa interessante, quando você fala em português, saber Deus, o que isso significa? A primeira coisa que a gente tem que fazer para reconhecer Hashem é parar um pouquinho mais para observar o mundo e a nós mesmos nesse mundo. A gente tem muita dificuldade de parar para pensar. Tanto que hoje em dia, com as redes sociais, internet, Netflix, enfim, tudo, televisão, é muito mais fácil para que a nossa mente não comece a pensar, porque há um certo medo, até inconsciente, da gente se frustrar com esses pensamentos, é a gente se desligar novamente. Olhando imagens aleatórias, vendo um seriado que seja legal ou às vezes nem está sendo tão interessante para mim, eu simplesmente prefiro continuar vivendo. Na verdade, subexistindo e não vivendo de verdade. Conhecer Hashem significa olhar para os seus atos e significa conhecer a sua sabedoria. A sua sabedoria está na nossa Torá, na nossa Bíblia judaica Torá. Seja a Torá, quando a gente fala significando o Pentateuco, os profetas, os reis, os salmos e tudo mais, seja toda a nossa Torá oral, seja a nossa Kabbalah, nosso Midrashim, a própria Halachá, que é o código de lei judaico, tudo que engloba a história da Torá, as leis já legisladas para o nosso dia a dia, os seus costumes que foram sendo feitos, foram sendo vividos ao longo de milênios. Logo no Shema Israel, lá a gente fala logo no primeiro versículo, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha vechol nafshecha vechol meodecha. E amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aqui Hashem gera um mandamento. Não basta você saber que Deus é Deus, e sim que como consequência de que Deus é o Criador, obviamente eu vou amá-lo, porque não existe outra opção quando você vê tanta bondade, tanta piedade e tantas maravilhas que estão aí sendo deleitadas por todo esse planeta, esse mundo, todo o universo. Nesse versículo, o primeiro da Reza Ouça Israel, Hashem está falando para a gente, o Todo-Poderoso está falando para a gente, ame com todo o teu coração. Amar com todo o teu coração, a Kabbalah explica, na verdade, desde a Torá oral. Amar com todo o coração significa também com o lado ruim do coração, com o lado do instinto negativo. Amar a Deus com o que você já tem de bondade é fácil. Amar a Deus com o que você já veio e nasceu com esse presente, seja uma honestidade que você tenha, seja o sentimento geral de justiça social, muitas coisas, muitos caracteres que você tem da sua personalidade, eles já vieram dentro de você. É fácil amar a Deus com algo que você já veio pronto. A Hashem quer que principalmente você ame a Ele com a parte que não é tão fácil. Com aquelas perguntas que nós fazemos ou não nos fazemos quando acontece algo amargo ou desagradável. Por que Deus fez isso comigo? Onde é que Ele está? Onde é que Ele estava? Será que eu mereço tal coisa? Por que tal pessoa ruim não está vivendo isso e eu estou, mesmo eu buscando fazer o certo? Quantas perguntas eu como rabino recebo já há anos nesse mesmo molde? Mesmo que as pessoas saibam ou acreditem que tudo é para o bem, elas não conhecem esses conceitos até o final. Então aqui a gente tem um divisor de águas. Acreditar em Deus, achar que Ele é bom, estudar um tanto de judaísmo, Torá por dia é ótimo. Mas eu conhecer, saber com clareza o que Deus é, o que Ele é para mim, estamos falando de um outro patamar. E é exatamente aqui que mora a nossa dificuldade. A gente tem medo de se frustrar. A gente tem muito medo dessa dicotomia entre o acreditar e o saber. Por que o ser humano é assim? Porque a partir do momento que a gente acredita que Deus é bom, mas a gente não tem a certeza absoluta, existe um medo inconsciente de quando a gente vai atrás dessa informação, de quando a gente questiona, que isso sim é bom. Questionar não resmungando, questionar, eu quero saber, eu quero entender, eu quero resposta para todas as minhas perguntas.
Quando a gente faz isso, há um medo inconsciente. Se eu acredito em algo que eu não conheço 100%, e eu vou lá e tento conhecer, tento ir atrás de toda essa informação, que ainda a mim é obscura, ainda é um mistério, talvez eu encontre algo que não é bom. Talvez eu encontre algo que vai me deixar mais confuso. Existe essa dicotomia o tempo todo. Acreditar e saber. E ela não é um inverso do outro. Eles se ajudam muito. Em que sentido eles se ajudam? O Gaon de Vilna explica, para a gente entender melhor o que é amar a Deus com todo o teu coração. O Gaon de Vilna, um grande sábio da cidade da Lituânia, ensina para a gente que quando acaba a lógica, começa a fé. Você precisa ter como base da sua vida a lógica, e não a sua lógica, a lógica da Torá, do Criador do céu e da terra. Comece a imputar ela no teu coração e fazer dessa realidade a tua. Ao longo do tempo, passo a passo, você também vai começar a fazer com que essa sabedoria gere uma fé, não uma fé cega. Se eu entendo a providência divina, se eu entendo o que de fato Deus fez, o que Ele realmente falou e quis falar para cada profeta, cada rei, para cada situação que acontece na Torá, eu não procuro ler e simplesmente decorar uma passagem da Torá. Eu procuro compreender ela até o final. E se eu compreendo ela até o final, naturalmente eu vou acreditar. E aí, quando eu acreditar, eu vou, na prática, gerar com essa minha fé milagres. Porque Hashem faz milagres com as pessoas que acreditam nele. E alguém que acredita nele é alguém que entende, é alguém que estuda, é alguém que faz a conta, a lógica, a matemática de tudo que acontece na sua vida e sabe o resultado. É alguém que tem, digamos, sob controle a sua consciência sobre Hashem. Ela não vai mudando de acordo com os disparates ou as situações desagradáveis da vida, como a maioria das pessoas fazem. As coisas estão indo bem, Deus é legal. As coisas estão indo mal, por que Deus fez isso comigo? Deus, então me prova que você existe. As pessoas começam a ficar meio com raiva. Começam a querer então que Deus prove que é verdadeiro, te fazendo o que você quer. Em vez de você, de uma vez por todas, compreender o que é Deus. Obviamente que Deus é tudo, tudo é Deus, mas existem ainda assim conceitos mais formados que a gente pode tirar. Por exemplo, o livro do Rabino Moisés, Moshe Haim Luzzatto, um livro que chama Os Caminhos de Deus, onde ele explica bastante sobre a providência divina, ou o livro que é chamado Dat Tuvunah, que seria a sabedoria e o entendimento, um livro que eu não sei se tem certeza em português, mas certeza tem em outras línguas. Livros que vão te trazendo cada vez mais a compreensão sobre o que Deus faz. E de certa forma, na alegoria, na metaforia, na metáfora a gente vai poder compreender o que Deus pensa. Como a Hashem fala para Moisés, os meus pensamentos não são como os teus. E é aqui que a gente tem que aprender o grande segredo. Quando a gente procura entender a providência divina, estudar a Torá, compreender até o fim, dessa forma acreditar com todo o nosso coração, nós estamos modificando. Nós estamos tirando a parte ruim do coração, como é falado aqui na reza Ouça Israel, e a gente está transformando todo o nosso coração e a nossa mente em coisa boa. A gente está modificando o pensamento que é gerado pelo instinto animal, e muitas vezes negativo, para uma consciência plena do que é Deus. É exatamente isso que a gente precisa conquistar para a gente ser feliz, para a gente ser livre, livre dos nossos medos, das nossas limitações, dos nossos achismos e de todos os tabus que permeiam tanto e trazem tanto desagrado para o nosso dia a dia. Que a gente possa chegar nisso, estudando Torá, conhecendo cada vez mais Hashem e sabendo servir Ele da forma perfeito. Se você gostou de vídeos como esse, aproveite para curtir, compartilhar, não deixe de conhecer o nosso clube de assinatura toracomvocê.com. Lá você entra e você pode assinar o plano mensal que você desejar, ou de todos os cursos Torá, ou outro que tem além dos cursos Torá, também o curso de hebraico completo. Tudo de bom e até a próxima!